Fala pessoal da New Wester, eu sou Fulano e eu tô fazendo esse vídeo aqui para conversar um pouco sobre o retorno aí da New Wester, tá? A gente sabe o que aconteceu, eu já expliquei lá nos stories no Instagram, já falei com vocês lá no Discord também. E foi de bastante aprendizado isso que ocorreu. E eu aproveitei, né, de certa forma, para que a gente pudesse fazer uma nova atualização aí no jogo, corrigir o que precisa ser corrigido e, e fazer um novo update, né, atualizar mais o jogo, porque a gente acabou ficando um pouco para trás aí no Brasil e a gente precisa de conteúdo, porque sem conteúdo a gente não passa de mais um, né? Que a nossa proposta é ser atualizado, é ter conteúdo, é se manter atualizado. Então abri esse vídeo para conversar um pouco sobre o que haverá no servidor de novo, é, e também para informar para vocês que a gente vai atrasar um pouco mais, tá? Eu vou explicar o motivo, acredito que vocês vão entender, porque quando eu lancei a New Wester há 3 meses atrás, quando eu lancei para cumprir o prazo, eu sabia que tinha detalhes para corrigir, para verificar, tinha coisa para testar e acabou que eu passei por cima disso porque, sendo sincero aqui, igual eu já conversei com o pessoal lá do teste, eu tinha investido tudo, então precisava de certa forma um retorno logo, um retorno rápido. Acontece a mesma coisa, tá, gente? Financeiramente falando, a Nuester, a gente não tem recursos, porém a gente ainda tem servidor, a gente consegue mais um tempo aí para trabalhar e a gente precisa deixar tudo perfeito para o retorno, tá? A gente não pode deixar os detalhes que faltam aqui atrapalhar a gameplay quando retornar o jogo e a gente voltar com os mesmos problemas em uma nova versão. Entendeu? Então o meu intuito hoje é tirar todos os bugs. Como a gente já esperou até agora, eu acredito que a gente possa esperar mais, tá? Eu sei que tem muita gente doido para jogar e tal, então eu também preciso uh, retornar esse jogo, porque ele parado é um custo sem retorno algum, entendeu? Então é custo, custo, custo. A gente é uma empresa, né? Nós somos uma empresa, então a gente precisa também ter retorno do nosso trabalho. Porém, nesse momento eu não estou me importando muito com isso, tá? Eu estou me importando mais com um servidor estável. E nesses últimos 3 dias a gente conseguiu coisas incríveis para New Wester. Coisas que eu não imaginasse que a gente conseguiria tão cedo. Uma delas em Espírito Imperial. É, eu tinha feito esse efeito na parte do servidor, porém ele não estava ativando no cliente. Então hoje está funcionando perfeitamente no cliente também. Aparece o status, tudo perfeitinho. Então é mais um sistema que somos o primeiro private no mundo a ter esse sistema, tá? A questão da 176 também é uma versão muito legal. Não mudou estruturalmente muita coisa falando da 174, né? Então não foi tão difícil a gente fazer esse upgrade. Porém, o que a gente necessita de correção é muita coisa que já tinha problema na NUS da 174, entendeu? Então, são detalhes que ficaram lá, alguns detalhes que apareceram depois, que eu vou estar explicando, que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Então, eu resolvi fazer o vídeo porque eu quero mostrar, tá? Eu não quero ficar mandando texto, porque uh, causa incerteza, tem muita gente de fora falando que a gente não vai voltar, que eu fiz de propósito e tal. Então eu quero mostrar que, além de eu não ter culpa do que ocorreu na empresa de dedicado, eu quero mostrar que eu estou empenhado, que eu estou trabalhando, e mesmo com todos os problemas que eu já citei aqui no início do vídeo, tá? Outra coisa que a gente conseguiu, que eu acredito que nenhum private vai conseguir tão cedo, porque eu verifiquei em todos, então é algo que é muito. Para a gente conseguir gerar esse sistema, a gente precisa utilizar é, é, nos servidores oficiais. Então a gente conseguiu ao nível 3 da Ultimate.
Então isso é muito, muito de extrema importância e algo extremamente exclusivo da New West, tá? Que no caso é o nível de Gênesis. Outra coisa que mudou na 176 que a gente conseguiu também, que é algo que é bem difícil, mas a gente conseguiu fazer, que é o Astrolab de nível 105, né? Que você acaba, quando chega no 105, você escolhe os atributos do seu astrolábio e ele fica do jeito que você quer, então é algo muito legal, um sistema muito legal. E o que mudou bastante na 176 foi a questão visual, né? A questão visual foi o que mudou muito, muito, muito. A gente vê aqui que já está em pleno funcionamento o quadro de avatar, né? Que no caso você tem que ter um conjunto específico para liberar essa interface e tem um personagem de teste que você vê que a interface é disponível também para outros jogadores, tipo, se ele tiver ativado, aparece aqui, tudo bonitinho, entendeu? Outra coisa da 176, ó, a questão gráfica, o motor das roupas do personagem mudou também, tá? A estrutura dos personagens que a gente fala, o esqueleto. Então agora a gente vê que mais movimento no jogo e tudo mais. Outra coisa que mudou é algo que também está sendo um empecilho, que é o nosso G-Shop. Mudou bastante. Aqui não mudou tanto visualmente, mas mudou a estrutura. O que mudou bastante foi a loja de moda, né? A loja visual. Vocês veem aqui que tem pouco item, porque a gente tá sem o. A gente tá esperando uma correção do editor, que eu achei um bug que na hora de colocar o status do item para aparecer no G-Shop, ele não salva. Então eu estou aguardando esse update faz uma semana que eu já reportei. Ele disse que me enviaria hoje, mas até o momento não enviou. Então é algo que tá travando também o jogo. Mais uma coisa, algo que a gente vai precisar corrigir. Chegando perto aqui, deixa eu tirar o target. Você vê que a roupa aqui tá preta, né? Do personagem aqui de teste. Por essa roupa no personagem em si, ela tá rosa. Então, eu percebi que para corrigir esse bug que também tinha na 174, eu precisaria de um novo protocolo que eu encontrei ele. Inclusive, eu já estou utilizando aqui nas roupas. Você vê que tem uma exclamaçãozinha aqui. Essa roupa já é a cor final dela, tá? Por baixo dela é rosa, que eu tava com a roupa rosa aqui. Porque agora é obrigatório ter o códice, tá? O protocolo do códice para mostrar visualmente perfeito essas roupas. Então eu comecei a fazer ontem, tá? O sistema de códice. E é de extrema importância porque tem vários links, né? Agora tem o link do G-Shop, não tá mostrando aqui, mas as roupas, os conjuntos, eles têm novos status, né? Então é linkado, ó, tá vendo aqui Divino, tem aqui Estrelas, Imortal, etc. São status do códice, tá? Vocês veem aqui que já tá salvando os conjuntos, tá? A gente já tá bem avançado, particularmente nessa parte aqui. Ainda falta a parte dos mascotes e afins, mas fazendo essa primeira estrutura, né, de roupa, o restante ele fica mais tranquilo. Você vê aqui que, ó, já tá salvando os conjuntos, tá? Tem aqui todos os conjuntos que são possíveis salvar. Então a gente também vai ser o primeiro private a oferecer esse sistema até o momento, até o dia de hoje, né? Talvez alguém desenvolva, mas em private somos também o primeiro private a oferecer o códice, né? E a gente não vai parar por aí, tá? Eu quero dizer que eu estou muito empenhado em trabalhar, em desenvolver. Eu confesso que um mês e pouco atrás, eu tive bastante contratempo, então eu acabei
desanimando de desenvolver, então eu não trouxe conteúdo novo na 174. Porém, agora estou bem empenhado. A gente vai ter bastante mudança no sistema de loteria em questão de premiação dos bugs que estavam correndo. A gente corrigiu esses bugzinhos, tá? A gente corrigiu o bug de skill dando muito dano, de classes varano imune. A gente já fez essas correções. Porém, tem alguns detalhes ainda que eu não corrigi e eu vou listar aqui para vocês, tá? Vai dar uma travadinha na tela porque eu vou ler aqui, mas eu vou falar o que falta e você vai entender o porquê que a gente precisa de mais alguns dias para a gente ter o sistema, ter o jogo totalmente funcional e rodando perfeitamente. Começando aqui, correção dos patches, tá? Há detalhes para corrigir dos patches de WF e os patches summonados, tá bom? Tudo envolve habilidade, certo? Tudo envolve habilidade, então a gente precisa corrigir essas habilidades dos mascotes e a questão do macro do patch WF, tá? A gente já tem uma estrutura nova que só precisa ser aplicado aí no código e todos sabem, eu desenvolvo sozinho, né? Então todo sistema que eu tenho que fazer eu faço sozinho, toda correção eu tenho que fazer sozinho, então o meu inimigo infelizmente é o tempo. Eu disse se eu digo até para minha equipe, se eu fosse 3 fulano, o jogo já estaria online, a gente já teria mais conteúdo e tudo mais, porém, infelizmente, eu não consigo fazer muita coisa muito rápido, né? Em 3 dias eu fiz 4 sistemas, isso para um desenvolvedor é muita coisa, porque é muito código, é muitas horas programando, mas para explicar um pouco sobre essa demora. Infelizmente sou eu e não tem outro. Infelizmente no Brasil a gente não consegue mão de obra para isso. Tem os desenvolvedores, entre aspas, de Perfect World, porém eles só sabem editar ponto .data, né, que é Gshop, criar baú, colocar NPC, posicionar NPC, então não é esse trabalho que a gente necessita, tá bom? E é o preço que a gente paga por ser o único, né? Então ninguém fez um servidor atualizado como o nosso até hoje. A gente está buscando. Só quem chegou perto foi o Original PW, porque ele chegou na 165, se eu não me engano. E ele tinha bastante conteúdo, né? Eles têm ainda porque uma hora ou outra eles abrem algum servidor aí com outro nome. Mas, continuando aqui. Habilidades no geral, tá? A gente corrigiu algumas habilidades, porém tudo que a gente corrige a gente pede para a equipe de teste fazer um reteste, então tem habilidades ainda para fazer essas correções. Até perguntaram lá, as habilidades foram todas corrigidas? Eu respondi que não, e é verdade, não tinham sido todas corrigidas até aquele presente momento. Porém, acredito que menos de um dia trabalhando só nas habilidades, eu termino elas porque não é muita coisa, tá bom? Os Ultimates de nível 3, né? A gente tem os Ultimates de nível 2, como a gente conseguiu agora o status da Ultimate nível 3, né? Da arma de 18, o P3, o P2 e o P3, né? Que no caso é a visual. A gente precisa fazer esse update de efeitos, né? Efeito de nível 3. A criação, correção e término de algumas dungeons, tá? Dungeon nova. Também essas dungeons, mapas e afins eu que faço também. Infelizmente é um outro trabalho que a gente poderia ter mão de obra, mas infelizmente ninguém, sei lá, estuda para fazer esse tipo de serviço. Poderia ser remunerado, mas infelizmente tem um ou dois no Brasil que faz, porém eles trabalham já para outros servidores e fora do Brasil eu já tentei contatar umas 3, 4 pessoas e ninguém entregou nada. Então, eu que faço também, então eu tenho que fazer a correção de algumas dungeons e aplicar algumas dungeons no jogo pra gente ter farm, tá? Pra gente não ficar no monótono Catedral, Rio da Prata, Paraíso, entendeu? E etc. Então a gente precisa ser dungeon nova, como a gente é um servidor atualizado, a gente precisa dar conteúdo. Então, para resumir aqui, a gente vai trazer a Dusk,
a torre de vigia, né? E a 999, tá bom? E também nos próximos updates a Ilha dos Cavaleiros, que vai ser para farmar G18, tá bom? Não vai ser no Mausoléu, porque como eu já disse em outras situações, é um mapa que a gente não tem suporte para exportar para a parte do servidor, então a gente não consegue criar. Como ele é um formato, entre aspas, de labirinto, ele, ele é muito difícil para exportar, então a gente vai fazer na Ilha dos Cavaleiros, que é o a dungeon também endgame, e vai precisar estar endgame, que a gente não vai ter buff de equilíbrio em nenhuma dungeon, tá bom? Outra coisa, PVP, TW e Arena Gonyu, a gente precisa fazer o update agora para essa versão. E a TW também eu vou colocar no mapa novo. Talvez a gente não faça o sistema dos dragões, só que eu já quero liberar com todos os mapas preenchidos para começar a TW, né? O pessoal da lance, começar soldo e etc. Esses PVPs que são bem legais. Então a gente precisa trabalhar nesse mapa também. Falta revisar, né? Eu recebi esse mapa de um amigo russo que ele fez. Porém, eu preciso colocar na versão e ver se ele suporta, né? Ver se ele suporta perfeitamente. Aí eu coloco a galera para testar aqui no servidor de teste. E basicamente é isso a questão de PVP. A arena também, ela mudou, né? Então, o campeonato de pico, infelizmente, a gente não consegue aplicar, tá? É um sistema aí que é bem difícil. Talvez no futuro a gente consiga aplicar ele, mas é difícil nesse momento. E a gente não vai ter o modo balanceado, tá? A gente vai ter só o modo insano, que é o modo sem buff de equilíbrio, certo? No modo insano aqui a gente vai ter o rank também funcional, vai estar tudo bonitinho aqui, certo? Aqui as premiações de cada temporada. A gente vai fazer as seasons também na arena, bem legal para vocês. Outras coisas aqui que eu anotei: armadura G17, tá? A armadura em si, os cristais, os espíritos estão prontos, só que tem alguns detalhes que precisam ser resolvidos, precisam ser corrigidos, tá? Um deles é quando a gente reforja não, quando a gente roleta, né? O espírito tá vindo dois atributos do mesmo, não é para correr, tá? Então é um bug que entre aspas é fácil de corrigir, certo? Mas o que? O cristal, quando você gera o cristal, aqui, quando a gente está gerando um cristal, não tem nenhum aqui para demonstrar, ele não está salvando como é que eu posso explicar? Não está salvando como equipamento, está salvando como um item comum. E não serve ele para ele salvar como equipamento. Também é algo solucionável, não é algo difícil de resolver, tá? Então ocorre que quando você upa ele, quando você vai evoluir, roletar os cristais e afins, ele acaba sumindo ou acaba consumindo sem dar XP para outro cristal. Então é algo que a gente precisa também corrigir, tá? A gente vai corrigir aí, né, dentro desses dias. A correção de reforço de livros é o que estava dando report bug, né? Quando você reforjava o livro, salvando o refino, né? Então estava causando problema de disconnect. É o que também precisa ser revisado. Eu lembro que a gente tirou, né, da 174, mas precisa ser revisado. Eu não sei se está funcional, eu não cheguei a testar, tá bom? Se está causando mesmo ainda ou não está causando, então é algo que precisa revisar. Tudo que eu estou falando aqui é o que precisa ser revisado e o que precisa ser corrigido, tá bom? Alguns detalhes do astrolábio, né? Quando você upa o astrolábio, ele tem uma mecânicazinha que com a energia astral 1 ele só vai até o 56. Com a 2 ele vai só até 57, assim por diante, 58, 59, 60, 62. Quando você coloca o mouse aqui, você vê ali os limites, tá? Em alguns níveis está ultrapassando esse limite, tá? Consumindo outro astrolábio ou utilizando as pedras. Então, eu preciso resolver isso daqui também, tá? É algo que
Em 2, 3 horas no máximo eu consigo resolver. Algumas coisas que precisam ser mexidas é muito fácil de resolver, tá? Como eu disse, o meu inimigo é o tempo, infelizmente. Mas, como eu disse, novamente, repito, o que eu quero é ter um servidor estável e não ter hate de bug quando a gente retornar, tá? Então eu quero levar o tempo necessário para a gente voltar com o servidor estável. O G-Shop, né? O G-Shop, como eu disse já, que a gente está guardando o editor, então eu já expliquei o bug do G-Shop. E também tem um bugzinho no editor, que eu também reportei para ele corrigir, ele falou que vai me entregar hoje, que é na questão dos baús, entendeu? Então o baú tem uma nova estrutura, tem uma tem uma grade a mais, então não está sendo possível editar os baús, então todo o nosso farm ele acaba sendo envolvido por baús, né? Tem a questão do Gold Evento, que é o novo sistema que a gente aplicou aí antes do fechamento, então a gente vai voltar com ele, que é a galera poder farmar Gold, ter itens bons aí do G-Shop principal também, através do Gold Evento, então é algo extremamente importante. Os nossos baús também eles estão sendo editados, né? Estão sendo melhorados aí o farm dele. E como a gente vai voltar a hit média, a gente tem que pensar bastante no farm, né? A gente tem que pensar bastante na evolução dos personagens. A gente tem que dar uma acelerada nessa evolução, certo? Então, terminar o códice, né? Como eu disse, o códice a gente já tá com bastante avanço nele, tá? Eu comecei a fazer ele ontem à noite e já tá bem avançado. O que eu já consegui foi bastante coisa, bastante. O que eu faço, eu consigo toda a estrutura primeiro, tá? Todo o funcionamento, eu entendo todo o funcionamento do sistema, eu pego e desenvolvo ele, entendeu? Então, basicamente é isso que eu faço e tá bem avançado nessa questão de estrutura. Então, acredito que algumas horas eu consigo terminar esse sistema e é algo muito legal pra gente. Porque aí tem os novos storages, né? Então o pessoal não precisa de tanto espaço no inventário banqueiro para guardar roupa, guardar montaria e afins. Então a gente vai trazer esse código também de forma exclusiva aí para vocês. A modificação no TW, já falei, da Arena também. E o que a gente quer trazer é uma modificação na base clã, tá? Eu não sei se a gente vai conseguir trazer nesse primeiro update. Só que uma coisa que a gente quer mexer na base clã, trazer o novo formato da base clã, tá bom? Tem bastante coisa legal pra gente trazer de lá, né? É bem dinâmica a nova base clã. Então, e é extremamente necessária para os clãs, né? Então a gente precisa trazer esse sistema. Então, basicamente é isso, é o que falta, tá? Alguns detalhes são esses. Mudou algumas coisas nos calendários, recompensas e afins. A gente vai trabalhar nisso também. Com o tempo a gente quer deixar a versão 100% estável, 100% com sistemas, com bastante sistema. A gente quer trazer conteúdo e deixar apto para vocês farmarem, tá? A gente, a gente quer trabalhar no melhor servidor possível para vocês, certo? Então basicamente é isso. A gente vai levar mais alguns dias, tá? Sobre eu ter datado, foi naquela primeira questão que eu disse. Aconteceu a mesma coisa do primeiro lançamento. Acontece que a gente fica sem saída e a gente precisa lançar rápido. Só que eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi no lançamento. Então vai levar mais alguns dias. Sinto muito por isso. Infelizmente a gente tem que fazer. Por que não voltou na 174? Infelizmente a gente não tinha para onde questão de conteúdo na 174, tá? Então a gente ia voltar, o servidor ia se manter da mesma forma que estava. Como eu disse, a gente estava limitado, tá? Inclusive agora com o retorno, vai retornar muito gold no jogo, então a gente precisa de conteúdo para fazer o gold circular. A gente precisa de farm para fazer o jogo ficar mais dinâmico, tá bom? A gente precisa de PVP porque é o que move o Perfect World, né?
Então é isso. Ah, a gente agora só vai avisar uma data quando tiver 99% pronto, tá? Então eu vou corrigir esses detalhes, eu vou atualizando vocês, eu vou mandando lá o que já foi corrigido. Vou pedir pro pessoal de teste focar nisso, focar em todos os testes que são necessários. Eles estão olhando tudo, todos os detalhes depois do update, para ver se não fica nenhum detalhe para trás, tá bom? Então, basicamente é isso. Eu vou comunicando com vocês e eu quis mostrar isso, conversar um pouco com vocês para que a gente tenha uma visão mais ampla do que está acontecendo e sobre o porquê eu datei, certo? Então é isso, muito obrigado. Desculpa novamente. Eu quero agradecer a paciência do pessoal que está aguardando. Eu quero muito lançar o quanto antes, porém eu prefiro lançar agora sem bug do que lançar rápido com bug e ter os mesmos problemas aí do lançamento. Tá bom? Então é isso, muito obrigado e até breve.